A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos que têm um carinho especial pela Escola Bíblica Dominical, assim como nós, né? Nós estamos alegres por esta oportunidade que Deus nos dá de estarmos gravando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. É uma pré-aula para a ajuda de professores e alunos. Esta aula ela será ministrada dia 1º de outubro de 2023. É uma alegria estar aqui com vocês. E nos auxiliando, como sempre, o Jonathan Emanuel, que está conosco aqui, mais uma vez, não é, nos estúdios do CETADB, direto de Apucarana, norte do Paraná. E vocês já perceberam, claro, que o pastor Hércules não está conosco nesta pré-aula. Ele está participando de convenções, divulgando o CETADB, que é o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Portanto, está aí a justificação. Porém, a próxima aula, com certeza, ele estará conosco. Queridos em Cristo Jesus, e hoje, olha que coisa tremenda, nós estaremos iniciando um novo livro, uma nova lição. É o 4º trimestre do ano de 2023. E olha aí o assunto: até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos, até a volta do Senhor. É esta lição que nós estaremos iniciando hoje, em nome de Jesus. E o comentário de 14 aulas, serão 14 lições, será especificamente sobre missões, tá certo? E hoje é a aula número 1. Lembrando os irmãos que nós servimos a Deus na Assembleia de Deus em Apucarana, que tem como pastor presidente pastor Daniel Salles Acioli. Estamos aqui mais uma vez pela graça e misericórdia do Senhor. Primeira aula. Vamos lá para este assunto, lição de número 1. Esta lição, ela estará sendo ministrada presencialmente no dia 1º de outubro de 2023. E olha o assunto: a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. É o assunto que nós estaremos aqui ministrando nesta aula, lição de número 1. Que bênção, né? A última aula, a 14ª aula, será ministrada ali no finalzinho de dezembro deste ano. O texto áureo desta lição: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Marcos capítulo 16 e versículo 15. Nós estamos aí lendo 16 e 15, não é mesmo? A verdade prática, a ordem, olha aí, a ordem imperativa, vamos estar explicando isto, de Jesus aos seus discípulos, apontam para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. A leitura bíblica em classe, queridos irmãos, nós vamos ter aí em Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, do 15 ao 18. Vamos lá para a primeira parte, não é? Mateus 28, versículo 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, né? A consumação dos séculos, em outra tradução. Agora, Marcos 16 e 15 em diante diz assim: então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Versículo 18. E se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Objetivos da lição. Queridos, eu sempre falo que nós devemos atingir esses 3 objetivos ao findar esta aula. E o primeiro, conceituar a grande comissão, não é? Segundo,
explicar missões transculturais e terceiro, afirmar a visão global do Evangelho no mundo. Portanto, devemos aí, com certeza, pedir a orientação de Deus para atingirmos estes objetivos. Bom, a palavra-chave, queridos irmãos, é etnia. O que significa esta palavra etnia, não é? Etnia, na sociologia, eu trouxe aqui, grupo de pessoas concentradas na mesma área geográfica que partilham as mesmas condições econômicas, habitacionais, sociais e culturais, tendo também em comum a língua nativa. Então, a etnia, tem uma diferença entre etnia e raça. A etnia determina as características de um grupo por seus aspectos socioculturais, principalmente ligado a um território ou a um lugar, não é? Há vários tipos de etnias, nós vamos entender isso, e alguns exemplos são bantus, melhor dizendo, zulus, curdos, aborígenes, são aí tipos de etnias, bascos, guaranis, berberes e etc. Existem muitas etnias espalhadas aí pelo mundo que devem ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, vamos lá para a introdução desta lição, não é? Diz lá, nesse trimestre estudaremos a respeito da obra missionária, um assunto que não é desconhecido da igreja, tá? E vamos entrar neste assunto de suma importância para a igreja de hoje. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho a toda a criatura. Já quero definir esta palavra. Imperativo significa, em seus usos cotidianos em língua portuguesa, aponta para a ideia de ordem. Então, nós vamos entender que esta é uma ordem de Jesus, ide por todo mundo pregai o Evangelho, é uma imposição, é um mando, é um dever, é uma prescrição, é uma norma. Quando fala sobre a respeito da obra missionária, e esta palavra imperativo significa que é de caráter obrigatório. Então, nós queremos deixar bem claro nesse início de aula, tá? Por isso, nesta lição, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global, universal da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina, acabamos aqui de definir, não é? É uma ordem divina e que Deus conta com cada crente, veja bem, queridos irmãos, que não é específico para cooperador, diácono, presbítero, evangelista ou pastor, é para toda a igreja, para cada crente, para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Aliás, estamos dando continuidade a essa obra maravilhosa. Vamos lá, você que está com a sua lição, para o tópico 1, a grande comissão. E vamos estar explicando o que é esta grande comissão. É o mandamento do Senhor, olha aí, é um mandamento, novamente esta palavra, é uma ordem do Senhor para a igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. E este mandamento tem rastros no Antigo Testamento. Isaías 45, 22 diz assim: voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Aí está abrangendo, a abrangência, né, de todo o mundo. E também tem uma referência bíblica, Gênesis 12, 3, que diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos, veja bem a abrangência desta grande comissão, todos os povos da terra serão abençoados. Então está aí o resquício, já uma colocação no Antigo Testamento sobre a questão da grande comissão.
e está fundamentada no novo. Lá em Mateus 9, 37, diz assim, 37 ou 38, Mateus 9, 37, 38. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E no 38, peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E esse convite continua ecoando, queridos irmãos, há 2000 anos e chega até nós aqui nos dias de hoje. A seara é grande, que Deus mande, queridos irmãos, trabalhadores para estarem trabalhando na sua seara. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, veja bem, tem ainda o Atos capítulo 1, versículo 8, além de muitas referências que aparecem, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas. Olha novamente a ordem dada à grande comissão, a abrangência. Ser-me-ão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Desta forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos. E entre tantas referências, eu separei aqui Mateus 28, 18 e 19, que diz assim, então Jesus aproximou deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Olha aí, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. É a ordem do nosso Mestre Jesus. Agora, essa grande comissão, esta ordem, irmãos, não podemos fazer a seguinte colocação, porque é ordem. De repente alguém pode dizer assim, olha, se der, faremos missões. Não, é errado, nós devemos fazer. Quem sabe faremos missões? Não, de maneira nenhuma. Ou talvez faremos missões. Não. Aí, queridos, eu marquei aqui, não está na lição, eu me lembrei do apóstolo Paulo, quando ele disse em 1 Coríntios 9, 16, contudo, quando prego o evangelho, não posso mergulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. E ai de mim, se não pregar o evangelho. E o versículo 17, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa, contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a incumbência a mim confiada. Queridos irmãos, é dever da igreja anunciar o evangelho. Eu sempre digo em minhas aulas, a igreja que não está fazendo evangelismo e missões, não está cumprindo o seu papel sobre a terra. A igreja existe para nos reunirmos e adorar a Deus, e o propósito segundo é fazer evangelismo e missões, é pregar o evangelho a toda a criatura, lembrando que nós lemos aí, é uma ordem. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse, a grande comissão não é opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Portanto, nós devemos ter essa consciência estimulada para fazer missões a partir desse trimestre. Claro, começamos agora através da primeira aula. Bom, muito bem, o tópico 1 e o subponto 2, a questão cultural. O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Neste caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa cultura. E eu marquei aqui, essa palavra impingir a cultura aí, significa obrigar alguém a aceitar algo. Nós não vamos lá obrigar as pessoas a aceitarem a nossa cultura, nós já vamos entender isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, e verso 1, diz assim, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes,
Versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 1. A igreja de Deus que está em Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, né? A igreja que está em Cristo, ou melhor, os santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor. Veja aqui, aqueles que estão em toda parte que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então nós não devemos desprezar a cultura de um povo. O evangelho deve ser pregado a todos os povos e em todo o mundo. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada, aí é que está, e avaliada e provada pelas Escrituras. Nós vamos entender isso agora no próximo slide. Se, por um lado, a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, é bom e amoroso. Por outro lado, em consequência da queda, olha aí, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. É um afastamento do homem de Deus. Aí criaram as suas próprias normas e a cultura foi influenciada até no seu lado espiritual, tá certo? Então, veja bem, queridos irmãos, que nós devemos pregar, não importando a quem, porém devemos avaliar, não é? A consequência do pecado, ela foi manchada pelo pecado, em parte dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o evangelho além de nossas fronteiras. Preparemo-nos para esse desafios. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos mais adiante. O tópico 1 e o subponto 3, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação, está escrito aí nesse slide, é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e uma cultura própria. Nós mencionamos ali algumas etnias no começo desta aula. De acordo com alguns missiólogos, tá? De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Olha aí, será que isso não nos comove? É uma pergunta que está sendo realizada pelo comentarista da lição, o pastor Gabi, né, da igreja em Curitiba, não é mesmo? Então, nós vamos continuar falando sobre missões, e ele faz aí uma pergunta. O pastor Wagner Gabi faz esta pergunta: será que, observando tantos povos não alcançados, isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. Lembrando que isto é a função da igreja. E ele escreve ali: é urgente e impetuoso. Olha aí, urgente e impetuoso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me, olha o que ele diz, deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Lá em Romanos capítulo 15 e versículo 20. Diz assim essa tradução: sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Então, ele desejava, o desejo do apóstolo Paulo era pregar, era iniciar igrejas aonde ninguém tinha passado, para pessoas que realmente não tiveram contato ainda com o Evangelho. E ele diz assim: eu desejo pregar a este povo, me esforço. Está em foco aí, irmãos, nesse sentido é usado aqui. Ele desejou sinceramente, ele fez questão de se esforçar para penetrar em regiões que não tinham ouvido o Evangelho. E para que ele não construísse, tem uma colocação aí, ou seja, ele desejava fundar igrejas ele mesmo,
ele se considerava particularmente chamado para isto. Outros poderiam ser chamados para edificar, para apacentar a igreja, mas ele considerava a sua função de tomar conhecimento, ou levar a conhecimento o nome do Senhor e Salvador, nos locais onde ainda não tinha chego o Evangelho. Era o desejo dele, contrariando o que nós estamos vendo hoje. Pessoas iniciam uma igreja e estão aí convidando pessoas de outros, de ministério que ela acaba de sair, enfim. Já o apóstolo Paulo nos dá uma lição. Onde não tem igreja, eu vou lá anunciar o Evangelho e ganhar almas para Jesus, tá certo? Muito bem, queridos, vamos mais adiante. O tópico 1 e o subponto 4, você que está com a sua lição, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz ou para produzir um resultado positivo e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo. Aliás, quando nós lemos ali Lucas 24, 4, 9, diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Nós conhecemos aí a passagem lá em Atos 1:3, está registrado que Jesus, depois de ressurreto, ele ficou aparecendo por 40 dias para muitas pessoas, comprovando assim, e realmente eu estou vivo. Então, por 40 dias ele ficou aparecendo, se manifestando a pessoas. Lá em 1 Coríntios 15, 6, diz que ele apareceu para mais ou menos 500 irmãos. E ao cabo de 40 dias, ele é assunto ao céu. E antes de ser assunto ao céu, ele diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lembrando, queridos, que o dia de Pentecostes, que ocorre lá em Atos capítulo 2, era 50 dias depois da Páscoa, acontecia essa grande festa, festa das primícias. E é 50 dias. A palavra Pentecostes significa simplesmente 50. Se Jesus apareceu durante 40 dias e avisa eles para ficarem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e no Pentecostes aconteceu isto, eles ficaram aproximadamente 10 dias buscando esta promessa, esperando esta promessa para serem cheios do Espírito Santo para realizar a obra do Senhor, não é? E aqui, irmãos, em Atos capítulo 1, ainda em versículo 8, que está junto com esta referência, diz lá: mas receberão poder. Veja bem, a obra do Senhor é realizada no poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós aprendemos que para iniciar a obra do Senhor, pregar o Evangelho a toda criatura, primeiro devemos ser cheios do poder do Espírito Santo. Mas por quê? Porque Ele, é o Espírito Santo, que convence a pessoa do pecado, convence a pessoa do pecado. Aliás, João 16:8 é o texto que está aí na lição. Quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ação do Espírito Santo. Mas por quê? Porque devemos ser revestidos pelo poder do Espírito Santo? Porque ele regenera o pecador, porque ele capacita os homens a confessarem Jesus Cristo como o Senhor. Por isso que nós devemos estar preparados, cheios do Espírito Santo de Deus, tá certo? Queridos, agora veja bem, ainda no tópico 1 e o subponto 4, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Essa ordem tem objetivos. E quais são? Número 1, proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda a criatura. O Evangelho era pregado, o Espírito Santo trabalhava, o próprio Jesus cooperava com sinais e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Discipular os novos convertidos.
tornando-os fiéis seguidores de Cristo. E tem um ponto 3 aí, integrá-los, esses novos convertidos, né? Integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento, por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Queridos, diante disto que foi mencionado pelo nosso pastor comentarista, não é? Desta lição, de acordo com o que ele mencionou, eu trouxe aqui uma reflexão extra lição, né? Grandes campanhas evangelísticas estão sendo realizadas com grande número de pessoas aceitando o apelo, né? No final de cada cruzada. Isto é bênção de Deus. A igreja deve continuar. Porém, eu escrevi, destas pessoas, quantas permanecem para serem discipuladas e se tornando fiéis seguidoras de Cristo e integradas espiritual e socialmente à igreja local? Aí é que está. Cruzadas evangelísticas, cultos evangelísticos são feitos. 50 pessoas aceitam a fé. Isso é muito bom, é excelente, é a obra do Senhor que está sendo feita. Agora, desse número, quantos permaneceram? Quantos novos convertidos se tornaram fiéis seguidores de Cristo? Quantos foram discipulados? Aí é que nós devemos fazer essa matemática, não é? De repente, nós temos que investir mais na formação desses irmãos que estão aceitando a fé, discipulando-os, como diz aí, não é? E que eles cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Então, está aí uma reflexão para todos nós, veja bem a colocação do verbo, que fazemos parte da igreja do Deus vivo, que deve fazer missões, todos nós como crentes em Jesus Cristo. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos encerrar este ponto agora, a sinopse do tópico 1. A grande comissão é um chamado para anunciar o evangelho a cada criatura. Louvado seja o nome do Senhor. E logo após o intervalo nós estaremos comentando ponto 2, missões transculturais. Até já. Apresentamos o nosso curso de Teologia de Nível Básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério. Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia, onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. Muito bem, meus irmãos, vamos agora para o tópico 2, missões transculturais. Vamos lá, não é? Tópico 2, o subponto 1, conceito. O que seria isto? Prefixo trans, o prefixo trans vem do latim, né? E tem o sentido de movimento para além de e através de. Eu marquei aqui esse prefixo trans, o significado etimológico, não é? Do prefixo,
ele é oriundo do latim, tá bom? E significa além de, além de, para o outro lado, ou o lado oposto. Então, trans significa isto. Agora, qual é o significado de missões transculturais? Em linhas gerais está aí, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. E eu marquei aqui, ó, missões transculturais. Se pensarmos em missões transculturais, estaremos falando do esforço da igreja em transpor fronteiras, ir além do seu campo de atuação, cruzar barreiras geográficas, barreiras linguísticas, costumes, religiões e etnias. Simples. É a igreja, né, ultrapassando as barreiras, indo além. Então, isso significa, né, missões transculturais. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tem ouvido falar das boas novas. Eu vou repetir aqui, é obrigação da igreja estarem, não é, encaminhando missionários para realizar esta grande comissão. Muito bem, o tópico 2, o subponto 2, visão transcultural na Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. Já está aí no Antigo Testamento registrado a revelação de um Deus missionário, né? Em pelo menos 3 ocasiões específicas. No livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade. Veja bem que não era só com um povo específico, era com toda a humanidade, e não somente com a nação. Lá em Gênesis 3,15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Já está aí a primeira menção, não é, sobre Jesus, o chamado proto-evangelho, que ele virá para a mudança, não é? Ele virá para esta inimizade, ele virá sim para salvar o povo, para resgatar o povo, e ele deve ser anunciado. E lá em Gênesis 6:11 tem aí também na nossa lição: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Veja bem, ele colocou aqui de uma maneira geral, a terra, toda a terra, não é, cheia de violência. E o versículo 12 de Gênesis 6 diz assim: ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. E o verso 13, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos. Isso implica Deus sobre tudo e sobre todos. Deus é soberano sobre todas as nações e sobre todas as etnias. Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. E o versículo 14, você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Nós conhecemos essa passagem. E ainda, Gênesis 12:3, abençoarei os que te abençoarem, diz o texto, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos. Veja bem a abrangência, a visão transcultural da Bíblia com relação a missões, não é? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos, louvado seja o nome do Senhor, da terra serão abençoados. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo, não é? E são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. É interessante que, estou me lembrando agora, no Antigo Testamento, Deus escolhe e forma uma nação, não é? Que antes estava escrava no Egito, tirou este povo, formou uma nação. Através desta nação, certo? Nação, o Deus dessa nação ficou conhecido em todas as nações. Quando falava o Deus do povo de Israel, não é? Todo mundo conhecia o Deus forte, o Deus que não perdia a guerra. Então Deus usou, não é, o seu povo para ele mesmo ser conhecido. O povo divulgava o seu poder e a sua glória, e ele agia através desse povo. E no nosso tempo,
é através da igreja. A igreja é a plataforma da manifestação do poder de Deus. Através da igreja, esse Deus deve ser conhecido em todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, vamos para o próximo slide, o tópico 2, ainda o subponto 2, a visão transcultural da Bíblia. Deus não escolheu outra instituição, olha aí a responsabilidade, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua igreja. Veja bem, queridos, a responsabilidade. Ele escolheu a igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir o seu reino para todas as nações. É através da igreja, a responsabilidade é da igreja, e nós somos igrejas, nós fazemos parte desta grande comissão que Deus ordenou, não é? E nós devemos cumprir isto para a glória do nome do Senhor. E temos aí alguns textos bíblicos, não é? Que lá em Atos 9:15, que diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, veja bem, e seus reis, e perante o povo de Israel. Veja bem a abrangência, não é simplesmente para o povo, mas para o gentil, ou aquele que não era judeu, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E Atos 16:5, que também está aí como reverência, diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Atos 22:14, nós temos aí também esta referência, não é? Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. E o versículo 15: você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E olha aí, continuando a leitura, então, o versículo 21, então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Então veja a preocupação, não é, de Deus, que todos conheçam o Evangelho, todos conheçam a Cristo através da pregação do Evangelho, através das missões, e nós estamos aí responsáveis por isto, tá bom? Vamos mais adiante, queridos. Agora veja bem, claro que surgirão barreiras, o tópico 2, o subponto 3, surgirão barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo, e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar a sua tarefa missional. Quais são essas barreiras? São inúmeras. Nós temos aí as barreiras geográficas, tá certo? Novas nações e novas culturas que estão espalhadas por esse planeta Terra. Barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos, e muitos costumes e hábitos estão contrariando a vontade de Deus através da sua palavra. Então temos que ter missionários preparados para levar aquilo que Deus nos pede através da sua palavra. Temos aí barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio, diferenças linguísticas. Muitos lugares falam dialetos, não é? Temos aí escrito na nossa lição, línguas nativas, há uma certa dificuldade de comunicação. Também há barreiras religiosas. Na pregação do Evangelho pelo mundo encontraremos aí o Islã, encontraremos ateus, materialistas, o secularismo que está atuando de maneira terrível e etc. Agora, veja bem, neste próximo slide diz assim: os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas a força do Espírito Santo, a força de Deus, por intermédio do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Tudo é a atuação de Deus, queridos. A nossa dependência está nele para proclamar o Evangelho. Esse mesmo Espírito, o Espírito Santo, está com a igreja no presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem,
nós vamos já para a sinopse do tópico 2, as missões transculturais. Veja aí, as missões transculturais passam pelo desafio cultural dos povos nativos. Logo retornaremos já para o ponto de número 3, tá bom? Para o tópico 3, a visão global do Evangelho no mundo. Quer ser um especialista em escatologia? Quer entender os desdobramentos da doutrina das últimas coisas? Então fique atento, porque o CETADIB traz até você o curso Perguntas Escatológicas, esclarecedor, direto e objetivo sobre o assunto. O módulo único, que contém 250 páginas, traz explicações por meio de perguntas e respostas, referente a 101 dúvidas levantadas com mais frequência sobre o assunto. Estude através do CETADIB. Muito bem, meus irmãos, caminhando aqui, seguindo adiante já para o tópico 3, visão global do Evangelho no mundo, que nós estaremos agora mencionando, estudando aqui o que a lição nos propõe, O tópico 3, o subponto 1, evangelização e discipulado. Em Mateus 28, 18 a 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulo. E eu trouxe aqui Mateus 28, 18, 19 e também o 20. Olha aí a orientação de Deus através da sua palavra. Então Jesus aproximou-se deles e disse, verso 18, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha outra colocação interessante no versículo 20. No 19, perdão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora o 20. Ensinando-os, ensinamento, orientando, a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Palavra de Jesus. Ensinar o que está aqui. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então é a ordem, fazer discípulos, baseado na relação de um mestre com o seu discípulo. Essa ordem está subtendida que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda tempo. O nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter de seus discípulos. E é interessante que eu já ouvi alguém dizendo, não precisamos estudar a Bíblia, não precisamos fazer um curso teológico, isso é um ledo engano. Precisamos, os próprios discípulos aprenderam com o mestre dos mestres, um curso intensivo de teologia, 3 anos, e era ali, irmãos, dia e noite aprendendo aos pés de Jesus Cristo. E hoje alguém tem a capacidade de dizer que não precisamos estudar, não é necessário, que no momento que precisar o Espírito Santo vai nos lembrar o que se a pessoa nunca teve o desejo de aprender. Então isso é errado, devemos estudar, devemos cada dia crescer na graça e no conhecimento. E nós estamos aí ainda sendo preparados no discipulado. A cada estudo, a cada pregação, Deus moldando o barro conforme o vaso de barro conforme a sua vontade, não é mesmo? Não existe vaso perfeito, só seremos perfeitos no dia do arrebatamento da igreja. Aí sim, mas caso contrário, estamos sendo discipulados por Jesus dia a dia, tá certo? Vamos mais adiante, meus queridos irmãos, o tópico 3, o subponto 1 ainda, a evangelização e discipulado. Por outro lado, em Marcos 16, 15 e 20, percebemos uma ênfase na programação e no anúncio. Lá, Marcos 16 e 15 diz assim, e disse-lhes,
Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Aqui não existe acepção de pessoas. Verso 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E o verso 17, e estes sinais acompanharão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas, proclamação e anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho e ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. O novo convertido tem que ser orientado, tem que ser discipulado, tem que orientar, tem que fazer um curso para o batismo, não é? O batismo em águas. O que é o batismo em águas? O que significa o batismo em águas? Passar pelo batismo em águas e depois, queridos irmãos, orientá-lo biblicamente e continuar discipulando esta pessoa, e ele vai aprendendo e vai ensinar outros também. Esse é o foco de missões, esse é o foco de evangelismo, tá certo? Agora, eu trouxe aqui o discipulado. Discipulado significa aprender de Jesus e se tornar mais como ele. Todo cristão é chamado para ser discípulo de Jesus e para ensinar outros a serem discípulos. Não basta acreditar, nossa vida deve ser toda dedicada a seguir Jesus. Isso é discipulado. É trazer as pessoas que aceitaram a fé mais perto de Jesus por meio da sua palavra. E quanto mais perto de Jesus, mais parecido com ele, não é mesmo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora temos aí o tópico 3 e o subponto 2, arrependimento e capacitação do Espírito. Novamente aí, nós entendemos que é o Espírito Santo que trabalha. Quando pregamos em um culto, pessoas se rendem a Jesus. A alegria, a honra é para Jesus, mas a alegria é nossa. Mas é o Espírito de Deus trabalhando, não é? É um trabalho em equipe. Ele que convence a pessoa, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então, louvamos a Deus por essa atuação sobrenatural do Espírito Santo. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para perdão dos pecados. Lucas 24, 46 diz assim, e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E o verso 48 de Lucas 24, vocês são testemunha dessas coisas. E o verso 49, eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então está aí, irmãos, a mensagem de arrependimento. Quando a pessoa ouve o Evangelho, o poder do Evangelho, o Espírito Santo trabalha nos corações e ele percebe que está errado, que está em pecado, que praticou muitas coisas contrárias à vontade de Deus. Aí entra o arrependimento, não é? Aonde o Espírito Santo começa a trabalhar e passa para o novo nascimento. Olha, este apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas, não é? Veja bem que Atos 1,8 diz assim, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aí serão minhas testemunhas. Veja bem uma sequência de fatos. Primeiro, cheia do Espírito Santo. E depois, testemunhas. E para ser testemunha, estou pensando aqui agora, eu preciso ter visto ou ouvido algo. Isso significa que para ser testemunha de Cristo, nós temos que ter tido experiências com Jesus. Por exemplo, eu posso falar abertamente que Jesus cura, porque eu fui curado pela autoridade do nome de Jesus. Eu posso dizer abertamente que Jesus batiza no Espírito Santo, porque eu sou batizado no Espírito Santo. Eu posso dizer abertamente que Jesus concede dons aos homens. Eu posso confirmar isto, porque eu tive uma experiência com Deus e Ele me deu dons. Então, queridos irmãos, essas experiências, primeiro ser cheio do Espírito Santo e depois testemunhar.
no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Nesse sentido, olha o que está escrito aí, nesse sentido devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob, embaixo, não é, submisso à capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependessem e creiam no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a mensagem central, né? A preocupação de Deus através da sua palavra, primeiro é arrependimento, é salvação de pessoas, de almas que estão aí pelo mundo, não é, sem salvação, sem paz em suas almas. Muito bem, vamos mais adiante. Queridos irmãos, já chegamos agora, portanto, na sinopse, não é, do tópico 3, que diz lá, a proclamação do Evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento e a capacitação do Espírito Santo. Esta é a primeira aula. Agora imagine o que virá aí adiante, meus irmãos. São assuntos que realmente nos chamam a atenção. Vamos lá para a conclusão desta primeira lição do quarto trimestre de 2023, o último trimestre deste ano, né? Concluindo, temos um grande desafio, está aí, em missões transculturais. Alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho, a mensagem verdadeira. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente, viu? Com todos nós, com a igreja, com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. E temos ainda, um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que é que estamos fazendo. E aí vale uma reflexão para nós, né, no final desta aula. O que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas. Aleluia! As boas novas de salvação. Então está aí a igreja alcançando todas as etnias. Queridos irmãos, Deus os abençoe grandemente. Esta foi a aula introdutória. Os irmãos já perceberam o que está vindo por aí, não é? Lição esta comentada pelo pastor Wagner Gabi, pastor presidente, não é, da Assembleia de Deus em Curitiba, um assunto salutar. Eu tenho o prazer de falar em missões, não é? Eu tenho prazer. E eu louvo a Deus por este assunto que estaremos ministrando até o final deste ano. E a minha colocação é que Deus abençoe grandemente. Compartilhe esta aula, comente esta aula. E eu digo sempre, ore por nós. Nós oramos por vocês. E a vitória é nossa, a vitória da igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe.